Bem-vindo à primeira aula do curso Identidade Espiritual. Nós podemos ver nesses últimos dias, o que eu chamo de últimos dias, nesta época, nessa estação que nós estamos vivendo, que muito tem se falado sobre identidade. Porque a identidade é o âmago do ser humano, é o motivo pelo qual você entende o porquê você foi criado, porquê você foi gerado. Quando eu vivo a minha identidade, eu consigo viver uma existência única, de uma maneira plena e abundante. Muitas pessoas vivem essa identidade fora da consciência espiritual. E alguma coisa fica faltando. Por quê? Porque a sua identidade, ela envolve o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Ela envolve o porquê você foi criado. Ela envolve e manifesta o projeto de algo maior, daquele que é maior e que te criou. Então, bem-vindos ao curso Identidade Espiritual, onde você vai entender de maneira parcial. É claro que, do ponto de vista de Deus, seria impossível para uma pessoa só expressar e fazer compreender tudo que envolve a identidade do corpo, da alma e do espírito. A junção da plenitude do ser humano vivendo o propósito original de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos traz chaves. E naquilo que Deus nos revelou, nós vamos compartilhar com você. Então, na introdução desse curso, nós vamos falar sobre dois aspectos. A forma original como fomos criados em vista à palavra de Deus, sob a vista da palavra de Deus. E como procede o desenvolvimento natural e como deveria ser o desenvolvimento natural do ser humano, de um ser humano saudável no corpo, na alma e no espírito. E o porquê muitas vezes isso não acontece, impedindo que muitas pessoas e até nós vivamos a plenitude, a abundância do propósito original. Então vamos lá. Sobre o aspecto da nossa identidade original, como originalmente fomos criados, está escrito assim na nossa Bíblia. João 1, 12 e 13, eu vou ler para você. Todos os versos deste curso serão lidos pela nova versão internacional da Bíblia. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Qual é a intenção desse curso? Você entender que na sua identidade espiritual você tem um pai espiritual e você é um filho de alguém, independente da casa que você nasceu, de onde você foi criado, da cultura a qual você foi exposta. Ao compreender ou exposto, ao compreender a sua identidade espiritual em Deus, é natural que você passe a viver nessa terra de maneira extraordinária. O que significa a palavra ordinário? Comum. Quais são os números ordinais? 1, 2, 3, 4, 5. A forma natural de se desenvolver, de compreender as coisas, de se mover, totalmente dependente da matéria, do físico e às vezes nas mãos das circunstâncias e do acaso. Mas quando você passa a entender a sua identidade espiritual, existe uma intervenção que pode acontecer. Pelo simples fato de você compreender
que você não nasceu da vontade do homem e que o teu propósito nessa terra não está somente ligado a esta terra, mas a uma filiação espiritual, há uma inspiração que veio de algo bem maior do que você, bem maior do que a existência que você conhece. Nós chamamos essa inspiração, esse propósito original bem maior do que aquilo que conhecemos de eternidade. A eternidade, ela não tem começo, nem meio, nem fim. E o teu Criador, ele é eterno. Aquele que se revelou como Pai daqueles que creem no Filho de Deus, ou seja, em Jesus Cristo, eles começam a despertar para a imagem original de filho. E ao ser filho de um Deus que é eterno, você vai começar a compreender de uma maneira diferenciada a eternidade que foi colocada dentro de você. E eu vou dar o nome para isso de genética espiritual. A minha e a sua genética espirituais são eternas, com propósitos eternos, bem maiores do que aquilo que já passou pela nossa cabeça física, pelo nosso intelecto, pela nossa compreensão humana. E só aqueles que entregam a sua vida e passam pela porta chamada Jesus, e você vai compreender melhor isso no decorrer desse curso, entendem que o seu propósito não tem começo, nem meio, muito menos fim. E que você está destinado a algo que não se pode contar nem medir, chamado eternidade. E que você pode, com a sua vida, mesmo na matéria, mesmo ela sendo física, fazer investimentos e acumular tesouros num mundo chamado mundo espiritual. No mundo espiritual, que é de onde originalmente viemos. Como isso aconteceu? Nesta introdução, eu falo já de Jesus para você entender que o propósito original que vamos ver passo a passo nos foi devolvido em Cristo. E eu quero gerar em você já agora uma expectativa. Como assim, propósito original me foi devolvido em Cristo? Porque algo foi perdido no meio do caminho. Desde que Deus criou o homem, algo foi perdido no caminho. E a Bíblia diz em Filipenses 2:8, a respeito de Cristo, e sendo encontrado na forma humana, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que isso tem a ver com a minha identidade espiritual? É porque no plano redentivo de Deus, por meio de Cristo ter vindo a esta terra em forma humana e se identificado humanamente comigo e com você, ele se submeteu aos princípios de Deus até o fim, o que o antigo homem não conseguia fazer, esse homem Cristo conseguiu fazer e ele venceu um dos maiores inimigos da identidade espiritual, que é o pecado. E ele submeteu completamente à vontade de Deus, vencendo assim no corpo físico dele o pecado e conquistando para nós, de novo, a nossa filiação em Deus. Você é chamado de filho de Deus, porque Jesus se submeteu à morte de cruz e foi obediente. Agora veja, a palavra de Deus diz em 1 João 2, 5 e 6, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.
Outra coisa que você vai aprender e ser inspirado neste curso é desejar viver os passos de Cristo. E você, talvez, ouvindo essas palavras de introdução, você fala, mas é impossível viver os passos de Cristo. Não, não é. É totalmente possível. Deus nos equipou. O Pai nos equipou, Ele nos deu ferramentas espirituais para a gente voltar à forma original. E a forma original é: o ser humano é como uma semente multiplicadora, cheia de potencial para frutificar e multiplicar nessa terra. Isso não é maravilhoso? E Ele dá um caminho. Se você quer viver esta plenitude, você deve andar como Ele andou. E se você diz que anda como Ele andou, em 1 João 4,12 nos dá outra ferramenta, outra chave que abre a nossa mente para compreender como eu consigo viver como Cristo, a identidade plena de Filho de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Veja, a palavra aperfeiçoado se refere à palavra perfeição. No grego significa amadurecido, maduro, completo, integral. Ou seja, uma pessoa que anda em amor, que responde o mal com o bem, que responde a ofensa que fizeram contra ela, essa pessoa, quando ela responde em amor, quando no o coração dela ela consegue colocar bondade, fidelidade, coisas amáveis, princípios amáveis, valores morais amáveis, e ela responde dessa maneira amorosa, não de acordo com a situação, não de acordo com a maneira que ela foi instigada a responder, que nós podemos chamar de maneira carnal. Nós vamos ver isso mais minuciosamente no decorrer do curso, mas quando ela responde de maneira amorosa, ela manifesta o próprio Deus nela. Ao você se colocar no lugar do outro, ao você dar uma resposta empática, ao você ter empatia, o que é? Habilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, você passa a se parecer com Deus. Quando Jesus obedecia aos mandamentos, analise isso agora. Quando Jesus obedecia aos mandamentos, todo mandamento que tem na palavra de Deus é uma expressão de Deus chamando para você viver o próprio caráter dele. Todo mandamento, todo princípio espiritual está vinculado diretamente ao caráter de Deus. Isso não é interessante? Então isso muda a minha mentalidade. Para encerrarmos esse pequeno bloco, quando Deus te chama para viver um mandamento e andar em amor, é um dos maiores mandamentos que temos para com o outro, para com o próximo. E amar o nosso Deus acima de todas as coisas, a ponto de guardar os mandamentos dele, significa que Deus está me chamando para me parecer com ele. Ele está te chamando para se parecer com ele. E qual pai não gosta que seus filhos sigam os seus bons passos? Então fica aqui esta reflexão desta introdução. Você quer se parecer com Deus? Tem como. Você quer conseguir cumprir os mandamentos de Deus? Ele nos deu todas as ferramentas. Ao estudar e ter conhecimento, nós vamos viver uma plenitude sobrenatural e nova na nossa vida. Nós vamos tocar na eternidade de Deus de maneira consciente e amorosa.
Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, será liberado neste canal pequenas aulas sobre identidade espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, pois ele é muito importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Quero aproveitar e falar para você do livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres, Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável, um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em formas de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Eu espero você.